Vocês podem tomar os assentos. Eu quero chamar o Rabino aqui que vai ministrar para nós essa noite, amados. Vocês recebem o Shalia? Recebem o Shalia em amor? Amém. Não recebe para ver. Aleluia. Vocês estão felizes essa noite aqui, amados? Não, nem todo mundo. Vocês estão felizes essa noite aqui, amados? Aleluia. Vocês sabem que eu vou citar isso para o resto da minha vida, porque esse versículo fala muito comigo, meu coração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e de cânticos de louvores a Deus. Agora a grande questão aqui, amada, é o Senhor tem restaurado a tua sorte? Você tem visto o Senhor, não é? Que eu acho que essa maior questão é, será que você tem olhos para conseguir enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Porque às vezes o Senhor está fazendo, não sempre Ele faz, não é às vezes. E nem na maioria das vezes, é sempre. Sempre, porque fiel é aquele que nos prometeu isso. Essa palavra é digna de confiança. O Senhor sempre faz as coisas, o Senhor sempre move, o Senhor sempre faz o melhor por nós, mas a grande questão aqui é, será que nós temos olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem feito, ou nós estamos imaginando algo com as nossas mentes, enquanto nós não alcançamos esse algo, nós achamos que todas as outras coisas não foram feitas pelo Senhor. Essa é a grande questão aqui. Essa é a grande questão aqui, amados. Essa é a grande questão para mim, essa é a grande questão para cada um de vocês. Essa é a grande questão para todos os filhos e filhas de Deus espalhados pelos 4 cantos nessa terra. Visão, olhos espirituais, ouvidos ungidos, para ouvir a voz do Senhor e tudo aquilo que Ele deseja falar para mim e para você. Uma mente celestial, desculpa, uma mente celestial, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está fazendo no exato momento da nossa vida, o momento em que nós estamos vivendo, e nunca murmurar. Você sabe, quando você murmura, você está falando para Deus que Ele não sabe fazer as coisas direito? Você sabe, quando você murmura, você está falando para Deus que Ele não está fazendo nada? Você sabe, quando você murmura, você está se opondo àquilo que as Escrituras Sagradas dizem. E o que é murmurar? É reclamar, amado. Quando você reclama da tua situação, quando você reclama das coisas que o Senhor está fazendo, quando vocês reclamam das coisas que o Senhor está provendo, vocês estão se opondo às Escrituras Sagradas e a tudo aquilo que a Bíblia diz. Isso é sério, amados. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Ontem nós estávamos aqui falando a respeito da Parashá de Terumá, para que você fique por dentro do que é Parashá. Parashá é uma porção. Toda sexta-feira nós estudamos antes de Shabat. O sol se põe na sexta para sábado, já é sábado para nós, não é? Deus estabeleceu dessa forma. A gente não vai entrar agora de falar a respeito de calendário gregoriano e quando as coisas foram mudadas. Quando as coisas foram mudadas. Mas quando é Shabat para nós estudamos uma porção das Escrituras Sagradas chamada Parashá. Ontem a porção foi muito especial, Parashá de Terumá. Parashá que falava a respeito das ofertas
para o templo do Senhor. O que foi, meu amor? Cadê tua mamãe? Alguém procura a mamãe dela. Você pode... Alguém chama a Sharon para mim, por favor. A mamãe está ali, meu amor. Ela está bem sentida, gente. O Senhor nos deu um livramento tremendo essa semana, algo sobrenatural. Nós falamos um pouquinho ontem a respeito disso. Nós estávamos tomando café num lugarzinho dessa cidade. E ela foi abrir uma porta de vidro. Essa porta não tinha uma borracha para impacto nem freio. Bateu na parede e estourou em cima dela. Essa porta estourando em cima dela, a viga da porta onde segura a fechadura caiu. Quando aquilo caiu, a sorte que ela correu com o barulho. E de raspão deu 3 pontos na cabeça da Abigail. Nós cremos no sobrenatural de Deus, poderia ter sido muito pior. Eu creio que naquele momento o Senhor livrou minha filha do pior. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Então ela está mais sentidinha, porque ela está com 3 pontos na cabecinha dela. Mas para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Ele estava lá. Ele estava lá. Então ontem, quando nós estávamos estudando essa porção de Terumá, essa porção das ofertas, nós conseguimos compreender um pouquinho da importância das coisas que o Senhor tem pedido para nós. Às vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor pede de nós. Às vezes nós não entendemos a importância que nós temos esse problema, nós menosprezamos as coisas que são importantes e as que não são importantes nós damos mais valor. Não é? Você menospreza as coisas espirituais, as coisas celestes, mas você não menospreza teu carro e tua casa, você não menospreza o dinheiro que você ganha, você não menospreza o teu salário, porque é dali que você tira o teu ganha-pão, mas foi Deus quem proveu o salário para você e a capacidade para que você pudesse trabalhar. Então, às vezes você está cuspindo no prato que você comeu, amado, e você nem sabe. Quando você não prioriza as coisas do Senhor, quando você não prioriza as coisas do alto, quando você não prioriza o teu espírito, amado, fique sabendo que ele morre e a tua carne vai ficando cada vez mais forte. Porque aquilo que você alimentar vai fortalecer. Vai fortalecer. E às vezes nós temos esse problema, né? Analisando Parashat Terumá ontem, nosso amado Jeff estava explicando a respeito do Parashat Terumá. Ali eu vi um Deus detalhista, né? Nós temos estudado há muito tempo as Escrituras Sagradas. Eu leciono Escola da Torá há 22 anos. Há 22 anos, lecionando, ensinando o amor pela Torá. O que é a Torá? São 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. E nós não estudamos só a Torá, né? Nós estudamos todo o Antigo Testamento chamado de Tanakh, Torá, Nevim, Ketuvim. Não é só a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Nevim, que são os profetas, Ketuvim, que são os livros, todos os outros livros. E nós linkamos tudo isso com o Brit Hadashah, com o Novo Testamento. Então muita gente tem achado que nós não cremos que Jesus é Mashiach, nós cremos que Jesus é Mashiach. Muitas pessoas têm falado que nós ficamos só no Antigo Testamento. Não, nós não ficamos só no Antigo Testamento. Só que, amado, você começa a ler um livro pela metade? Não, ninguém consegue. Você não vai entender. Da metade para frente, você pode até tentar compreender algumas coisas, mas você não entende. Você vai querer voltar para o começo. Sabe por que isso aqui está assim? Por que isso aqui aconteceu? Você já pegou um filme pela metade? Todo mundo aqui, né? Duvido que nunca ninguém pegou um filme pela metade. Né? Tem um monte de coisa que você não entende. Né? E é um filme, gente, uma história criada por um homem. É uma coisa, né? Às vezes inspirada na vida real, ficção, seja lá o que for. Você já não consegue entender direito. Quem dirá a história da humanidade que foi feita pelo arquiteto do universo, nosso Criador, Melech Haolam, o Rei do Universo, HaKadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja. Então, amado, você querer entender da metade para frente, você não vai conseguir. Nem da metade, bem menos da metade. Então, amados, por isso nós damos tanta ênfase para o Antigo Testamento, para que entendendo a lei, você compreenda a graça. Para que entendendo, amados, o que eles precisavam fazer no Antigo Testamento, todos os sacrifícios e um mundo de ordenanças, você compreenda o que Yeshua fez por você.
Cada pecadinho que você cometeu, os pecadinhos que você cometeu antes de vir para cá, você ia ter que oferecer sacrifício por cada um deles. Gente, não existe mais bicho. Você já imaginou no mundo de 8 bilhões de pessoas, com todo esse pecado, como é que ia ser? A gente já está sacrificando até mosquito. E não é aceito, daí não dá. Mas só para você ter uma noção, cara, não ia ter bicho bastante, suficiente. Ainda mais o pecado da humanidade tem se multiplicado. Além da ciência, o pecado também se multiplica. E você sabe qual é a prova de que o pecado se multiplicou? É que o amor de muitos tem se esfriado. Até o nosso amor, o amor dos filhos e filhas de Deus tem se esfriado. Você vê teus irmãos passando necessidade e você não faz nada. Você vê a casa do Senhor passando por necessidade e você não faz nada. Nos momentos que mais você deveria oferecer para o Senhor o teu melhor, você sabe o que você faz? Você retém. Então, o teu amor está se esfriando, é lógico que está se esfriando. Gente, nós estamos numa comunidade, essa comunidade não é muito grande, aos olhos, né, dos homens. Aos olhos de Deus é diferente, porque você pode ter visibilidade, você pode ter números, você pode ter proeminência, seja o que for, mas isso não significa que você tem autoridade. Tinha um mundo de fariseus, um mundo de zelotes, um mundo de saduceus. Tinha muita gente em Jerusalém, mas a autoridade estava na mão de um homem, Yeshua HaMashiach, Melé Mashiach, Jesus. Você tinha Saul, um cara que era um ombro e uma cabeça mais alto que os outros. Mas Saul não tinha mais autoridade. Quem tinha autoridade? Um menino chamado Davi. Foi ungido por Samuel. Então você precisa entender uma coisa. O que importa no reino de Deus é a autoridade dada pelo próprio Deus, e é algo que você não consegue conquistar se não for dada por Deus. A autoridade não é o Senhor quem dá autoridade para as pessoas que Ele escolhe, não tem como. Você, não, eu vou orar cada vez mais e mais, eu vou jejuar cada vez mais e mais para ser uma autoridade do reino de Deus. Se Deus não te escolheu para ser uma autoridade, você não vai ser. Você consegue me entender? Você consegue me entender? Então a grande questão aqui é que a nossa visão é uma visão distorcida, a minha visão, a tua visão é uma visão distorcida, porque nós recebemos muita influência do mundo, nós recebemos muita influência das pessoas com as quais nós convivemos, com as pessoas que nós andamos, nos relacionamos, com os nossos pais, os nossos antepassados. Nós estamos recebendo influência, e a maior parte dessa influência não era a Bíblia. Por isso hoje você tem uma dificuldade tão grande de se encaixar em Deus. Por isso hoje você luta tanto para tentar encaixar Deus em você, porque você não quer morrer para você mesmo. Tua carne vai gritar. Tua carne vai gritar. Tua carne vai gritar desesperadamente para não morrer. Por que Yeshua diz, você quer ser meu discípulo, você quer ser meu talmidim? Gente, é uma questão de vida ou morte, é uma questão eterna. Não sei se vocês entenderam ainda. Um carro não é uma questão eterna, uma casa não é uma questão eterna, dinheiro não é uma questão eterna. Hoje você tem, amanhã você não tem, daqui a pouco você tem de novo, e o mundo vai girando. Quero que você entenda uma coisa: a Terra está girando, não se sabe há quantos bilhões de anos, mas ela sempre passa pelos mesmos lugares. Aqui está tudo girando, e tudo acontecendo, e tudo sendo a mesma coisa. E as pessoas estão reciclando, e o que hoje é teu, amanhã é do outro, o que amanhã é dele, daqui a pouco é de outro. Você já parou para pensar quantas bilhões e bilhões e bilhões de pessoas já colocaram os pés nesse planeta e andaram nesse chão que você está andando? A grande questão aqui não é essa, a grande questão aqui é coisas espirituais. A grande questão aqui são as coisas do alto. A grande questão aqui é o que o teu coração tem desejado, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro estiver nessas coisas terrenas, você vai passar. Você não vai ter conquistado nada no reino do céu. Você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Uma vida... Meu Deus do céu, eu não sei o que as pessoas estão pensando. Ninguém mais deseja os céus. Ninguém mais fala sobre os céus. Eu me lembro quando eu era criança, milhares e milhares e milhares de pregadores pregando sobre o céu, pregando sobre o Apocalipse, pregando sobre o céu. Se passaram mais de 30 anos. E agora nessa geração, que é a geração que mais
se aproxima da vinda do Mashiach, que mais se aproxima da vinda do Senhor, que já está vivendo no princípio das dores, ninguém mais fala a respeito da vinda. Você sabe para quê? Para massagear teu ego, porque nós estamos vendo uma geração de pregadores que massageiam o ego. Nós estamos vendo uma geração onde eles só desejam igrejas cheias de pessoas vazias, mas o que importa é que essa igreja está cheia de pessoas para aumentar o ibope deles. Muitas pessoas, ele fala isso porque tem dor de cotovelo. Se eu tivesse dor de cotovelo, eu pregava a mesma coisa e enchia um galpão. É simples demais. Simples demais. Eu não estou aqui me exaltando, eu estou aqui exaltando um dom que o Senhor me deu. O Senhor me deu um dom. O Senhor me deu um dom de anunciar a palavra dEle. A sua santa e bendita palavra. Mas a palavra precisa ser santa e pura. A palavra não pode ser misturada, então nós temos esse problema. Os nossos olhos estão com um problema. Nós estamos recebendo influência e o problema, amado, é que você se transformou num teólogo de YouTube. Você tem recebido cada vez mais influência de pessoas. Você está com a mente confusa, confundida. Você não sabe mais para que lado que vai. Eu faço um convite para você essa noite. Corra para Jesus! Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, você não sabe o que pensar, você não sabe o que comer, você não sabe o que vestir. Puxa teu freio de mão, te lança nos 4 evangelhos, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga os passos do Mashiach. Shalia, não é fácil. Você está falando para um cara que tenta servir Jesus desde criança. Quando eu tive noção das coisas, cara, eu acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos, comecei a entender um pouquinho Bíblia, o Senhor, Reino dos Céus. Minha mãe ensinando desde o nascimento. Então, gente, eu estou falando de uma coisa que já aconteceu há quase 40 anos atrás. Você acha que eu não sei que é difícil? Você acha que eu estou aqui dizendo que é fácil? Não estou falando que é fácil, estou falando que é possível. Se você estiver caminhando para o lado certo, é possível. Agora, se você continuar caminhando para o lado que você deseja, é impossível. Impossível. Você está vivendo só de trabalho. Ah, mas eu preciso trabalhar. Concordo, eu também trabalho para caramba mais do que qualquer um. Não desejo para vocês o meu descanso. Minha obra nunca para. Meu trabalho nunca para. Nas minhas férias, meu trabalho nunca para. A unção precisa transbordar, gente. A unção precisa alcançar pessoas, senão ela não transborda. Você precisa estar doando. Então, para todos os lugares que eu vou, a glória de Deus, cara, é algo que me persegue. E eu amo essa santa perseguição, porque eu também tenho perseguido essa glória. Eu também tenho perseguido essa glória, mas eu tenho algo para falar para você, baseado nessa paraxá de Terumá, e daqui a pouco a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 6, porque aqui tem Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai ver quanta Bíblia eu libero aqui em menos de 5 minutos. Se fosse só um pouquinho mais profundo, você vai ver quanta coisa eu tenho extraído da Bíblia aqui. A grande questão aqui, amados, a grande questão aqui é qual a tua posição, o que você vai decidir da tua vida. Você vai ficar brincando até Jesus voltar? Você quer ser lançado no inferno? É isso que você quer para ti? É isso que você quer para ti? Uma vida miserável na terra, é isso que você quer para ti? O único inferno que você vai experimentar essa terra, filho de Deus. Agora fique sabendo que se você amar essa terra, é o único céu que você vai colocar os seus pés.
Você já parou para prestar atenção nessa palavra? A profundidade dessa palavra? Para o Filho real de Deus, essa terra é um inferno, porque Ele ama os céus, Ele ama as coisas do alto, Ele ama as coisas santas e sagradas. Agora, para quem não é filho de Deus, essa terra é o céu, porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um iate. Interessante a história daquele pescador pescando, de repente chega um dono de empresa. Vê ele pescando muito bem, ele só jogava e tirava, jogava e tirava. Jogava e tirava, um homem olhou para ele e falou: como é que você consegue isso? Um homem, um cara multimilionário, olhou aquilo e falou: não pode ser. Parou, estacionou o carrão deles, parou do lado e falou: você pesca pra caramba. Eu faço isso minha vida inteira. Ele falou: poxa, mas você é melhor do que os outros, cara, você está acima da média. Ele falou: você já pensou em colocar mais pessoas trabalhando para você? Ele falou: para quê? Eu estou feliz, estou pescando. Anda aí, trabalhando mais pessoas para você, eu sei poder ganhar mais dinheiro. Ele falou: para quê? Preste atenção nisso, por favor. Preste atenção nessa história, por favor. Prestem atenção nessa história. Porque se mais pessoas trabalhassem para você, você ganhasse mais dinheiro, você ia poder comprar barco. Ele falou: para quê? Eu estou conseguindo pescar daqui onde eu estou. Não, porque se você comprasse o barco, você ia poder pescar muito mais em alto mar, você ia ganhar muito mais dinheiro, você ia comprar muitos mais barcos. Mas para quê? E o cara começou com uma visão de negócios monstruosa. E aí você ia comprar casas e você ia ter empresas. Começou a falar um monte de coisa e o cara já começou a suar e ficar preocupado com aquilo que o cara estava falando. Estava cansado só de ouvir falar. No final dessa história bem comprida, esse cara multimilionário olhou para ele e falou assim: ó, porque daí, quando você chegar aqui onde eu cheguei, você pode simplesmente sentar e ficar o dia inteiro pescando. Ele olhou para o cara e falou assim: mas eu já estava fazendo isso quando você chegou. Eu não precisei queimar meus filhos, eu não precisei queimar minha esposa, minha família, as pessoas que eu amo. Eu não precisei queimar tudo aquilo que era mais importante e sagrado para mim, para depois de uma volta gigante descobrir que o mais importante é aquilo que eu já tenho. Eu tenho lutado ao longo de todos esses anos para fazer você entender isso. Você lembra que o Natan falou aqui na hora da oferta? Você já tem aquilo que Deus... Cara, então por que você está tão desesperado se você já tem? Ah, eu preciso acessar isso. Você não acessa coisas espirituais através de coisas terrenas. Cara, você viu Jesus fazendo isso? Bem pelo contrário. Ele pega os mercadores e fala assim: o que vocês têm feito? Vocês têm transformado a casa do meu pai para os desigrejados que dizem que não importa mais igreja. A casa do meu pai num covil de ladrões e salteadores. Cara, você já parou, gente? Vamos ser racionais. Isso aqui é uma coisa muito doida. Você já imaginou? A gente cresceu em igreja tradicional, que tinha aquelas barraquinhas tudo vendendo no final do congresso. Era tudo, era pipoca, churros, cachorro quente, que é porco, a gente não come. Mas um mundo de sujeira, uma coisa arada, e CD, DVD, tem tudo. Você já imaginou chegar um maluco ali e jogar tudo no chão? Pelo amor de Deus, gente. No templo. Você já estudou sobre o templo? Gente, pelo amor de Deus. Jesus chegou e jogou tudo no chão. A palavra do Senhor diz... Cara, eu não sei como é que não mataram Jesus, né? A palavra, você vê no texto, eles falando assim: com que autoridade ele faz isso? Eles ficaram com medo. Você olha assim: esse cara tem autoridade, porque se não tivesse, não ia estar fazendo isso, ia morrer. Ele
Ele jogou tudo no chão, arrebentou com tudo e falou: o quê? Vocês têm transformado a casa do meu pai. Olha como ele era precioso para ele. Ah, não, mas depois que ele morreu, eu já falei isso 1 milhão de vezes, não para ele. O sacrifício não foi para ele, ele era santo, ele é o segundo Adão. Ele é o exemplo de varão perfeito. Jesus usava tzitzit e eu vou usar tzitzit, porque ele é o exemplo de varão perfeito. Foi ordenado ao povo hebreu a usar o tzitzit, não é? Jesus usava aqui, poxa, ali, não. Segundo o Jonathan, Jesus não usava aqui, pá. A gente usa para identificar com o povo. Né? Talvez eles usassem um chapeuzinho, alguma coisinha diferente, não sei. Não lembro. Mas é porque tinha, cara, é que tudo tem ligação, tudo judaico tem ligação, cara. Lembrando das mãos de Deus, lembrando da estola sacerdotal, tudo conecta com as escrituras sagradas, nada é feito por acaso. Então o que tem sentido para mim é importantíssimo demais, por que não? Mas tudo que Jesus faz é um exemplo vivo para mim e para vocês. Porque ele é o exemplo de varão perfeito, não é mais ninguém, é só Yeshua, é o exemplo de varão perfeito. Você pode ter exemplo de muitas pessoas, mas de varão perfeito só um. Yeshua HaMashiach, só. Então o que você tinha que estar fazendo? Você tinha que estar esquadrinhando os evangelhos, esquadrinhando todas as profecias sobre Mashiach. Então era para você estar mergulhado em todas essas coisas para poder viver exatamente como Mashiach viveu, exatamente falar como Mashiach falou, pensar como Mashiach pensou. Por quê? Porque se ele é o exemplo de varão perfeito, ele é o exemplo para você. E a Bíblia fala que nós temos que crescer até a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Yeshua HaMashiach. Se você não está crescendo, tem algum problema com você, e esse problema é grave. Esse problema é grave, gente. A gente precisa acordar. Tanta gente que começou bem aqui, estava voando, queimando todas as reuniões, incendiando, e de repente começa a dar ouvidos para o diabo, para a serpente. Você estava no paraíso e começou a ouvir a serpente. Ah, não, mas, cara, isso é muito ridículo. Ah, não, mas o que eu estou falando aqui é verdade. Eu queria mais unidade no corpo. Você acha que a semente enganou Eva com a mentira? Misturada, mas a verdade estava ali. Ele disse: vocês não podiam comer disso? Falou. Você acha que o diabo tentou Jesus com o quê? Não foi com a palavra? Você acha que o diabo é quem? Um idiota? Você acha que quando ele vier tentar distorcer as coisas para você, ele vai tentar o quê? Ele vai chegar com 2 chifres gigantes e falar assim: olá, eu sou o diabo, faça um pacto comigo. Nunca. Ele vai ser tão sutil que você vai achar que é Deus falando contigo. Vai fazer muito sentido aqui nessa tua cabeça, porque você está sendo cegado pelos desejos mundanos, você está sendo cegado pela tua própria vontade, você está sendo cegado pelo teu próprio eu. Você não vai enxergar. Por isso o Senhor estabelece líderes. Eles veem melhor do que você, porque a visão deles foi dada pelo próprio Deus. Por que você acha que Deus estabelece líderes? Líderes segundo o coração de Deus, não é qualquer maluco por aí que levantou uma bandeira, né? Os anos provam a verdade pregada nessa casa. As profecias provam. Nenhuma profecia liberada aqui caiu por terra. Todas as profecias em 22 anos estão conectadas com todas as profecias do mundo inteiro, sem nós sabemos de nada. De nada. Você acha o quê? Não é para exaltação nossa, não. Você quer se gloriar? Glorie-se em me conhecer. Se as profecias estão acontecendo é porque nós conhecemos o Senhor. Você consegue me entender? Então tinha gente que chegava aqui com desejo de ser santo, ser puro, ser reto, incendiar, orar pelos enfermos e eles serem curados. Agora qual é o desejo? Nem sei. Ir embora da cidade. Você não pode ir embora da cidade. Você tem que fugir do pecado, e depois, quando você fugir do pecado, estiver bem fundamentado e fundamentado aqui, você pode ir para o Japão, que você vai estar cheio do poder de Deus e incendiar os lugares por onde você passar.
Você lembra do que Yeshua diz em Atos? O que Yeshua diz que acontece em Atos, desculpa. Eu quero que vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o poder que vem do alto. Sem ser revestido com o poder que vem do alto, ninguém pode sair de lugar nenhum. Ser testemunha de Jesus sem poder. Ser revestido do poder que vem do alto, gente, é coisa muito séria. Não é qualquer coisa, não. Você não consegue achar isso em meia dúzia de livros, ou 6 milhões de livros, ou 20 milhões de livros, não. Eu falei a respeito de autoridade, gente. A autoridade é dada pelo rei. Não, cara, você podia estar no reino, você podia fazer o que for. Se o rei não resolvesse te dar autoridade, você não tinha. A autoridade é dada pelo rei. E o que ele falou, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder que vem do alto, e aí então vocês serão minhas testemunhas. Você sabe qual é o problema? Se você não tiver esse firme fundamento, você vai achar que Deus vai com você. E o demônio, gente, se possível for, ele enganaria teus próprios escolhidos, que ele se disfarça de anjo de luz. Ele vai com você fingindo que é Deus. Na metade do caminho você vai ver que não é Ele. Quantas pessoas aqui, quantas pessoas já quebraram a cara, quantas pessoas aqui já sofreram porque achavam que era Deus e na metade do caminho não era Ele. Está buscando seus próprios propósitos? Espera aí, agora teu Deus é teu ventre? Ah, você está entendendo sim. Você está rindo, você está entendendo. É assim que uma criança reage. Por isso nós precisamos ser como uma criança. A palavra do Senhor diz, se você não for como aquela criança, você não acessa o reino dos céus. Olha a alegria disso. Xavier está aqui gritando, você está achando legal. Você é puro, não é? Não é? Quando você amadurece, que assim, gente, ó, eu vou ser bem sincero para vocês. Muitas pessoas podem ter a solução para o teu problema, uma solução. Qualquer um pode te dar um conselho, mas os líderes têm 1000 caminhos para você percorrer. Então é fácil você dar um conselho para qualquer um. Agora, amado, eu quero um conselho que venha dos céus e que tenha o poder de mudar meu futuro, não a minha situação financeira. É muito pequeno. É muito pequeno. E tudo bem, tudo bem. Conheci gente, são 22 anos de ministério, não ando em 2. Conheci muita gente que enquanto não tinha nada estava aqui dentro, queimando, cara, amando o Senhor, pregando a palavra de Deus para todo mundo, a pessoa. O Senhor se compadeceu, deu grana para os caras, e os caras voaram mais rápido do que foguete para as coisas do mundo. É isso que você deseja. Você já fez oração, Senhor, se o dinheiro for me afastar de Ti, nunca deixa eu ganhar um centavo. Ei? Senhor, se as coisas desse mundo forem me afastar de Ti, não deixa eu ganhar nenhum centavo. Me deixa pobre, Senhor, só tendo o que comer e o que vestir, e eu vou dar graças, porque eu prefiro preservar o meu espírito do que ser lançado com todas essas coisas no inferno. Você consegue me entender? Você consegue me entender? Vocês já pararam para prestar atenção? Cara, eu nem entrei em ter uma... Voltando para ter uma rebobinar a vida, né? O Jeff é ocupado. O Jeff está por aí? Ah, o Jeff está comendo? O Jeff é ocupado, cara. Ele comprou um Red Bull de meio litro. Bem cansado, gente. Essa semana foi... Não, eu sei que não é bom. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? Tem um monte de gente dizendo que Red Bull é o demônio porque tem os tourinhos aqui. Aí tem cheio de gente aí falando que aquele outro que tem o 666 de vá, né? Ah,
O monster, sabe quem são os monstros? São quem está procurando coisa idiota em coisa que não tem valor, enquanto isso aqui dentro está podre, fazendo um monte de tipo de sujeira, às escondidas, achando que os olhos de Deus não estão em todos os lugares. É de que eu chamo vocês para a realidade. Eu não estou aqui para criar um povo fraco. Eu preparo você para o dia do arrebatamento. Eu preparo você para a grande perseguição. Eu preparo vocês para de frente se levantarem contra o reino das trevas. Vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo. Vocês são dádivas celestes para uma terra corrompida. Dádivas dos céus. Como eu vou tratar dádivas dos céus? Cantando uma música de niná para que eles se lancem na sujeira desse mundo. Vocês têm noção do fardo sobre mim? Vocês têm noção do fardo sobre as minhas costas? Você já viu o peso? Cara, estuda um pouco sobre os homens, os grandes homens que já passaram por essa geração. Estuda um pouco a vida de Einstein. Estuda um pouquinho a vida de Nikola Tesla. Estuda um pouquinho da vida de Graham Bell, o cara que criou o telefone. Estuda um pouquinho a respeito de Thomas Edison. Estuda um pouquinho a respeito da vida desses caras. E você vai ver o fardo em cima deles, porque eles tiveram um vislumbre do futuro. Alguém aqui já estudou a história desses homens? Já viu o fardo que estava sobre eles? Porque eles tiveram um vislumbre. Cara, não vamos muito longe, vem para a Bíblia. Olha a vida dos profetas, eles viam o futuro, principalmente Jeremias. Jeremias tinha uma visão nítida do futuro. Todos os profetas da nação profetizando paz e bênção. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Lembra algumas coisas nos dias de hoje? Paz e bênção, tudo é paz e bênção, cara. O mundo está acabando, paz e bênção. Os sinais estão se cumprindo, paz e bênção. O apocalipse iminente, paz e bênção. A sujeira se multiplicando como nunca se multiplicou, paz e bênção. Todos os profetas profetizando paz e bênção. Aí você já imaginou Jeremias e Miarro? Jeremias sozinho se levantou contra uma nação. Jeremias não tinha nenhum grupo como esse de pessoas. Eu glorifico a Deus. Nós estamos largando já. Como? Nós estamos largando de primeira com tanque cheio. Sozinho se levantou contra todos os profetas de uma nação. Paz e bênção. Não, o que vai vir para vocês é a destruição. Ninguém deu ouvidos até que aconteceu. Eu não tenho culpa de ter visto o futuro. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de saber onde os seus caminhos podem levar vocês. Mas eu preciso alertar vocês. Nessa cidade tem um Noé construindo uma arca. Eu não sei onde estão os outros, eu não sei. Você vê isso pelo teor da mensagem e pela vida santa que eles levam. E pelos anos, principalmente pelos anos em obediência ao mesmo propósito. Você pode analisar as escrituras sagradas. Os caras esperavam 10, 20, 30, 40, 100 anos em obediência ao mesmo propósito.
Isso é pré-requisito para eles. É pré-requisito bíblico. Nós estamos construindo uma arca. É a mesma palavra para palavra. Tevá. Nós estamos lutando pela palavra para que você não fique do lado de fora quando tudo isso acontecer, porque é assim. É anunciado quando tudo parece estar legal, quando tudo parece estar bem. Se casavam, estavam-se em casamento, vivendo a vida comum, estavam tudo preso na terra, vivendo a vida que podiam viver aqui. Não tinham preocupação com as coisas celestiais, não tinham preocupação com as coisas do céu. Sabe quando os filhos das trevas se preocupam? Quando eles começam a se afogar. O filho da luz se preocupa muito antes. Você vai esperar se afogar para se preocupar? Gente, por favor, a grande questão aqui é essa. Falando a respeito de Irumá, falando a respeito de Bofertes, você vê no Antigo Testamento um Deus extremamente detalhista, que pede as coisas da maneira dele, da forma dele, e que não aceita do teu jeito, da tua forma, e ponto. E ponto. Alguém aqui tem dúvida de que Deus é assim? Ele aceita aquilo que ele estabeleceu. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma prova disso. O que ele fala para Caim lá em Gênesis? Por que tu estás com essa cara feia aí, Caim? Por que diz que faleceu o teu semblante? Por que estás com esse semblante descaído? Não sabe tu que se fizer o que é certo, eu vou aceitar o teu também? Aí você lança lá para o Novo Testamento, cara. Você viaja milhares e milhares e milhares de anos na história e você chega no Novo Testamento quando Jesus crucificado olha para o Pai e diz: está consumado o quê? Teu plano. Tudo aquilo que tu estabeleceu e que eu tive que cumprir. Exatamente da forma de Deus. Você vê Yeshua como homem falando: sabe o que, para Deus? Se possível, passa de mim esse cálice. Nós não sabemos o cálice da ira de Deus. Nós não sabemos o que Jesus estava falando ao certo ali. É muito mais profundo e infinito do que todo mundo tenta explicar. Nosso problema, o problema dessa geração é que todo mundo tenta explicar tudo, não é? Não tem explicação para quase nada, mas tenta explicar tudo. E por que será que gera cada vez mais divisão, contenda, intriga? Por quê? Se já explicou. Não tem explicação. Eles estão dividindo em vez de conseguir resolver o problema. Você vê Deus estabelecendo, e ontem nós estávamos vendo aqui, ainda tem mais 5 para-shows, que você vai ver isso cada vez mais, todo mexicano, todo tabernáculo, você vai ver Deus falando: eu quero 5 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, 12 aqui, eu quero 35 centímetros e meio aqui, eu quero 76 milímetros. Cara, você vai ver o véu do templo, ele tinha 76 milímetros, 7 centímetros e meio de espessura. Imagina um tecido, é um cobertorzão, cara. E Deus falou que queria com 76 milímetros, nenhum a mais, nenhum a menos. Por quê? Por quê? Você tem alguma explicação para isso? Ah, não, porque... Não, porque Ele quis, Ele é Deus, Ele que manda. Ele bota o quanto Ele quiser e pronto. Ele é o Criador do universo. Eu quero com 30 centímetros, é isso que eu quero. Não é? Na tua casa não é você que decide? Eu quero piso amarelo. O cara chega: mas amarelo é feio, hein? Não importa, a casa é minha, eu estou pagando, o piso é amarelo. Não é assim? Gente, é assim. Você chega na loja, bota uma roupa, às vezes fica feio pra caramba, e você: não, eu gostei dessa roupa. Não adianta. Ele é o Criador, Ele manda em todas as coisas. Ele era a casa dele, o lugar onde ele ia habitar. Presta atenção, segura essa, repita comigo: lugar em que o Senhor iria habitar em meio ao povo de Israel. Então, o lugar que ele habita é o lugar que ele escolhe. O lugar que ele habita é o lugar que ele se sente bem, não é? Precisa ser um lugar que ele se sente bem. Você já morou num lugar que você não se sentia bem? Todo mundo aqui, não é? É horrível, não é?
Aquela impressão que você tem de que não chegou em casa. Não é? Cara, por mais simples que a tua casa seja, tem que ser um lugar que você chama de lar. Um lugar que você sente que chegou em casa. Quando você chega num lugar que você sentiu que não chegou em casa, é um fardo. Você começa a ficar cada vez mais cansado ali dentro. Mais cansado, você não descansa porque não é uma casa. Então o que Deus, sendo Deus, Criador de todo o universo, Criador de todas as coisas, Ele que criou todo mundo, toda a terra é dele. Ele falou, eu vou construir uma casa para habitar no meio deles, eu vou fazer uma conexão, então tem que ser uma casa do meu agrado. Todo mundo tenta explicar 1 milhão de coisas. Não tem explicação. Deus quis assim. Por que é tão difícil para a gente aceitar isso, não é? Deus olhar para você e falar, eu não quero isso. Meu Deus do céu. Se estivesse na frente de Deus, você ia ter 1 bilhão de perguntas de o porquê que Deus não quer dessa forma. Deus ia ter que te explicar. A gente não aceita as coisas quando vem de Deus. A gente não aceita sem retrucar, sem murmurar, sem reclamar, sem achar que a gente pode fazer melhor, sem achar que a gente tem uma solução melhor para isso. E ali, onde você vê exatamente um Deus que diz, ainda chega para Moisés, gente, se vocês forem ver, cara, eu estava estudando um pouco a respeito dos utensílios do templo. Você não tem noção, eles reconstruíram, eles refizeram todos os utensílios do templo, menos a Arca da Aliança, que não pode ser refeita. Como é que você vai fazer? Como é que você vai botar o maná lá dentro? Você vai colocar a Torá e a vara de Arão. Você sabe que os caras que foram fazer, os melhores artesãos de Jerusalém, eu vi um cara falando que em vários momentos ele quase desistiu. Porque ele falou, é impossível fazer isso. Eles tiveram que conectar com os céus para conseguir a sabedoria. Você já imaginou naquele tempo? Há mais de 3.000 anos atrás. Você já parou para pensar nisso? Como conseguiram? Porque o Espírito de Deus capacitou eles. O Senhor falou, eu vou dar do meu Espírito para vocês, eu vou capacitar vocês para que vocês consigam. Olha para o teu irmão e fala para ele, o Espírito capacitou. Sozinho é impossível. Aí sabe o que o Senhor, depois de falar todas as coordenadas de tudo. Cara, tadinha da tua esposa. Às vezes ela pede para te mudar umas coisas em casa, você já começa a ficar chateado. Já imaginou Deus te pedir tudo isso? Sem vir as costas embora? Olha tudo que Deus pediu, vai ler. Lê. Cara, é muita coisa. Deus ainda traz Moisés e fala, sabe o que? Você toma cuidado de fazer exatamente como você viu. Sabe o que Deus está querendo falar para ele? Eu não aceito o erro. Você teve uma visão de como é aqui no céu. Você teve uma visão do tabernáculo celestial. Você teve uma visão de algo que é sobrenatural e santo. Agora você volta e reproduz igualzinho. Eu não aceito. Olha para o teu irmão e fala para ele não aceita de qualquer jeito. Ele só aceita da maneira dele. Porque ele é Deus, gente. Não são vocês. Me desculpe eu falar isso para vocês. Eu acho que eu vou jogar um balde de água fria na cabeça de muita gente aqui. Você não é Deus. Por mais que você pense o contrário, você não é Deus. E o tempo vai mostrar para você, cada um de vocês, que vocês não ocupam essa posição que vocês pensam que ocupam. E aí, amado, você vê a Parashat Terumah, você vê as coisas acontecendo, você vê Deus ordenando todas essas coisas. Esse Deus, cara, esse Deus poderoso. Por que Deus fez isso? Ele podia não habitar no nosso meio, ele podia destruir o povo de Israel, ele podia acabar com a humanidade, ele podia não levar salvação para ninguém. E aí o que nós falamos? Daieno. Teria sido suficiente. E se ele não trouxesse salvação? E se ele não tivesse habitado no meio do povo? E se ele não tivesse enviado os mandamentos do Monte Sinai? Porque ele é Deus. Ele faz o que ele quiser, ele fez por amor. E se ele não tivesse enviado o Mashiach? Nós merecíamos o inferno.
Ele nos arrancou de lá. E agora vem a pior parte e a melhor parte ao mesmo tempo. Porque no Antigo Testamento a palavra do Senhor diz que é uma sombra das coisas que iam vir. Amém? Uma sombra das coisas que viriam. A sombra de Deus é a sombra de Deus, não é? Todo mundo fala do Antigo Testamento, mas, cara, se você fosse enfermo e Pedro estivesse passando por aqui, você ia se jogar na sombra dele para ser curado. Você não ia menosprezar a sombra, né? Não é? Como eles não menosprezavam a sombra de Smith Wigglesworth, 1960, eu acho. 40 ou 60, não lembro. Nas ruas da Inglaterra ele passava e a sombra dele curava e os doentes se jogavam tudo na sombra. Não menosprezavam a sombra de quem curava. Você vai menosprezar a sombra do Criador de todas as coisas, não é? Ah, daí você quer habitar no esconderijo do Altíssimo para descansar a sombra do Onipotente, e aí você menospreza o Antigo Testamento porque era a sombra daquilo que ia vir. Gente, por favor, o povo está perdido. Era uma sombra do que veio. Aí o Mashiach veio. O Mashiach veio e rasgou o véu. Por que ele rasgou o véu? Porque o véu se rasgou de alto a baixo. Um véu de 7,6 centímetros, um cobertorzaço. Porque ele deu livre acesso ao coração do Pai. Agora o véu está ali rasgado. Se você não entrar, você não tem acesso. Se ele conquistar e você não tomar uma posição, você vai ficar na mesma situação. Não é? Foi o que o Natan falou. Fica olhando para as nuvens viajando. Você não pode. Você tem que tomar uma posição em Deus. Você tem que tomar uma posição em Deus. E fazer aquilo que Ele quer que você faça. O Mashiach veio. Morreu por nós. Nos comprou com o seu santo sangue. E agora, olha o que aconteceu. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Lá no Antigo Testamento, Mishkan, não é? Era o tabernáculo, não é? Era o lugar onde Deus habitava, amém, queridos? Vocês entenderam bem? O lugar que foi estabelecido por Deus, o lugar que Deus pediu todas as medidas, todos os tecidos e metais e pedras e tudo. Deus estabelece tudo, centímetros, milímetros. E agora, as Escrituras dizem o quê? Que o nosso corpo, no Brit Hadashah, no Novo Testamento, é o santuário de Deus. Agora, você sabe que ele apontava para o quê? Olha para o teu irmão e fala para ele. Ele apontava para você. Você é o santuário agora. Olha para o teu irmão e fala para ele, é um exemplo daquilo que você precisa ser. Cada centímetro e milímetro, bem ajustado com a vontade de Deus. É sério, gente. Isso é sério, não é de qualquer jeito, pessoal. Por favor. A partir do versículo 12, olha só. Deixa eu botar o óculos aqui, porque vocês sabem. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. Quando te domina? Quando toma a tua mente, quando toma todo o teu tempo, está te dominando. Isso não é uma vida em prol do reino de Deus, isso não é uma vida de oração e leitura das Escrituras, isso não é algo espiritual, é algo físico. As coisas físicas estão te tomando. A ociosidade te toma, te domina. Você consegue me entender? Eu só quero descansar, vivo cansado. A ociosidade está te dominando. Teu cansaço está te dominando. Não é só o fazer e produzir, como no Egito, que você era aquilo que você produzia. Você peca quando não faz também. Olha para o teu irmão e fala para ele, nada pode te dominar. Só o Senhor. Tua mente, cara, tem que estar 24 horas nele. Teu desejo, 24 horas nele. Você está entendendo?
Olha só. Os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto a um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir a imoralidade, e sim para o Senhor. Gente, essa palavra é uma palavra, como dizia o amigo do Natão, o Hermínio, pontual. Eu estou brincando. O Hermínio, Luiz Hermínio, é pontual demais. O Hermínio é o apóstolo das frases de efeito, né? É pontual demais. Mas essa palavra é pontual para esse tempo. Eu nunca vi tanto filho e filha de Deus se lançando na imoralidade sexual. Eu nunca vi tanto velho casando com menina. Cara, ministro do evangelho. Deixar de uma mulher de 30, 40 anos de caminhada. Desculpa, para você casar com uma menina que poderia ser a neta deles. Se isso não é imoralidade sexual, o que é imoralidade sexual? Vocês estão me entendendo? Repita comigo, mas o corpo não é para servir a imoralidade. Só que eu acho interessante, né? O que o apóstolo faz aqui? Ele fala a respeito dos alimentos e ele diz que tanto o estômago quanto o corpo, você vai acabar morrendo. Então ele não deixa você usar a desculpa de que já que eu vou morrer, então eu vou me jogar na farra. Não tem essa não. Ele fala aqui, ó, não, vai morrer, mas o corpo não é feito para isso. O corpo não é para servir a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha só, por seu poder, no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Olha para o teu irmão e fala para ele: teu corpo é do Mashiach. O Mashiach é o dono dele. Agora teu corpo é o templo, irmão. Acorda. Gente, não é qualquer coisa que pode viver aí dentro. Não é qualquer coisa que pode dominar os teus desejos e pensamentos. É do Senhor. Se você for dominado por qualquer outra coisa, você vai estar roubando algo de Deus. Algo que foi comprado por Ele. O preço foi muito alto. Deus, Ele moeu o único filho para ter direito sobre esse teu corpo mortal. Deus ressuscitou, mas vai nos ressuscitar também. Você crê nisso? Quantos creem na ressurreição aqui? Versículo 15. Não sabei que os vossos corpos são os membros de Mashiach? Olha só, gente, que forte isso aqui. Tomarei eu os membros do Mashiach, de Yeshua o Cristo, e os unirei a uma prostituta? De forma nenhuma. Como é que era o representante no hebraico para cá? Halila, né? Que eu seja amaldiçoado de pensar tal coisa. Gente, é triste. Você já tinha parado para pensar nisso? Você foi lá, homenzinho solteiro, mulherzinha solteira, deitou com alguém, você levou os membros de Jesus para a tua sujeira. Gente, isso é sério demais. É o que a Bíblia está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 6. Aqui é o versículo 15. Isso aqui é Bíblia. Não é interpretação minha, não. É o que a Bíblia está dizendo em alto e bom som. É só você ler aqui e você vai entender. Fácil compreensão. Você está sujando os membros do Mashiach. A tua sujeira. Quando você se prostitui com outros deuses, você está sujando os membros do Mashiach. Quando você ama Mamon, você está sujando os membros do Mashiach. Versículo 16. Ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela?
Portanto, está escrito, os dois serão uma só carne. Errado. Errado. Uma só carne. Presta atenção. Entretanto, versículo 17. Que é uma escolha, né? São dois caminhos, né? Queresia é bom, não é? Bênção ou maldição. Você escolhe. E sabe como escolhe? Forçando a tua carne. Submetendo ela ao Senhor. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Você vai ter que ir contra você mesmo. Você vai ter que ir contra os teus desejos. A coisa mais difícil da face da terra. Mas o Espírito capacita você, como capacitou os mesmos caras lá para construir o tabernáculo. Ele vai capacitar você para edificar isso daí. Ele edifica. Ele vai capacitar você para sujeitar essa carne a Ele. Ele vai capacitar você para se levantar contra tudo isso e amar o Senhor mais do que qualquer coisa. Ele te capacita em toda a boa obra. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia. Aí vem o versículo 18. Fugir, portanto, da imoralidade sexual, uma das piores pestes dessa geração. Senão, o comércio sexual não ia ser maior do que o de drogas. Cara, você vê pelo não é estudo, é pelos números. É o que mais cresce, cara. Você já viu o Som da Liberdade? Você deveria ver, se não viu. Terrível. É real. É real. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Ou ainda, versículo 19. Não entendeis. Cara, aqui é como se Paulo estivesse falando para um monte de marmanjo que já está há um tempão. Vocês ainda não entenderam. Ou vocês ainda estão aqui há tanto tempo e ainda não entenderam que o vosso corpo é o santuário, Beit HaMikdash, Mishram, é o tabernáculo do Espírito de Deus. Cara, Ruach HaKodesh. Gente, isso é apavorante. Você tem noção? A palavra do Senhor lá em Bereshit diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gente, a gente não tem noção. É um vasinho de barro contendo o maior poder do universo. É um vasinho de barro contendo o ser mais santo do universo. Você não tem noção, cara, do privilégio. É uma responsabilidade gigante, mas o privilégio excede essa responsabilidade. Responsabilidade não é nada comparado ao privilégio. Gente, pelo amor de Deus, quantos aqui se casaram com as mulheres das suas vidas? É uma responsabilidade muito grande, não é? Mas o privilégio não é maior que a responsabilidade? A responsabilidade virou nada. Virou nada comparado ao privilégio de você poder viver com a tua amada. Agora, se não, meus pêsames até o fim da tua vida, meu querido camarada. Ora, o amor é um mandamento. Não é, amada? Amor é mandamento. É mais do que sentimento. Presta atenção. Santuário do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus.
e que não pertenceis a vós mesmos. Gente, você sabe quando eu vejo que alguém se perdeu? Quando ele diz que eu faço o que eu quiser. Você sabe quando eu vejo que alguém se perdeu feio? Quando ele diz que sou eu quem mando em mim. Olha para o teu irmão e fala para ele. Olha aí para o teu irmão, conscientiza ele. Ah, é tu que manda em ti, irmão. A palavra não diz isso. A palavra diz que você não te pertence. Você pertence a Deus. É Ele que manda em você. Consecutivamente, a palavra dele é o Rei. Agora, para finalizar, com chave de ouro, pois fostes comprados. Olha para o teu irmão e fala para ele: comprado, comprado, comprado. Você não se pertence. Foi comprado. Você já imaginou? Olha aqui, gente. Você vai lá numa loja, você trabalha pra caramba, você quer comprar um telefone, ai, que telefone bonito, vou comprar. Você vai lá e compra, leva para casa. Você está aqui fazendo tua ligação, mexendo, porque hoje é um computador, tudo está aqui dentro, né? Você está ali fazendo transações bancárias, postando vídeos, e etc. E aí a loja liga para você e fala assim: eu estou indo aí buscar porque não é teu. Fala o quê? Eu comprei. Paguei um alto preço em dinheiro. Você botar o pé aqui dentro de casa, eu chamo a polícia. Você ia se sentir ofendido com isso, né? Você ia se sentir lesado, né? Teu direito, né? Gente, por favor, presta atenção aqui. Você está fazendo isso com Jesus todo dia? Todo dia você faz isso com Jesus. Ah, os membros são teus, mas eu vou usar do jeito que eu quiser. Vocês foram comprados. Vocês não se pertencem mais. E quando vocês pensarem que vocês que mandam, o Senhor vai ensinar uma lição para vocês. Pelo menos para os filhos, né? Para mostrar que quem manda em vocês é Ele. É Ele. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, já que foi comprado, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Não sei se você entendeu tudo o que eu falei. Se você não entendeu, entenda só uma coisa: você não se pertence. Você está me entendendo? Nós precisamos. Você foi trazido. Você foi trazido. Não foi você que escolheu. Você foi trazido e trazida com um propósito santo. Principalmente você que não era daqui, o Senhor te trouxe para cá. Um propósito santo e sagrado. E você está prestes a descobrir quem manda de verdade. Meu conselho: te arrepende. Porque foi pago um alto preço por você. Não foi de graça. A graça é um favor imerecido, mas alguém teve que pagar. Porque o preço é preço, gente. Se um preço foi pago, foi comprado de um para outro, né? Você consegue me entender? Você tem que glorificar a Deus. E a grande questão aqui é: você tem glorificado? Não é eu falar o Jesus te ama. Isso é até papagaio fala. É demonstrar esse amor. Eu já falei aqui, geralmente o que mais você sente falta é você estar sendo escolhido, escolhida para restaurar. Comece por você.
Você precisa levar glória e honra. E você leva glória e honra através dos teus atos, através da unção que flui de você. Resumindo, gente, é bombástica essa afirmação. Mas se não tem unção e autoridade, é só falácia. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado a uma posição. Uma posição santa, buscar ser revestido com o poder que vem do alto para ser testemunho em Jerusalém, em todos os lugares da nação e do mundo. Mas primeiro em Jerusalém. E depois de ser revestido com poder, sem ser revestido, amado. E você sabe o que é poder de Deus em Atos 2, você já leu lá, né? Você já leu o que aconteceu, você já leu o nível a ser alcançado, não é? E não é como muito cristão que está inventando coisa por aí, dizendo que não, esse nível já foi batido, isso aqui já está fluindo. Não vem chamar esse vexame de Pentecostes, por favor. Não vem chamar essa mentira de batismo com Espírito e fogo. Não. Não. Se todos foram ensinados a aceitar, os filhos de Deus não vão se dobrar. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, amados? Olha para o teu irmão e fala para ele: eu posso contar com você? Olha para o teu irmão e fala para ele: você vai se esforçar por isso. Olha para o teu irmão e fala para ele: porque se você é um filho, vai ser impossível você não se esforçar por isso. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar por ti. Senhor Yeshua, eu louvo o teu santo nome, pelas tuas bênçãos, teu sobrenatural. Senhor, eu sei que tu falaste com os teus filhos, que tu falaste comigo, e eu sou feito de carne como eles. Se falou comigo, falou com todos eles. Que possamos tomar uma posição. Chega, Senhor, de bagunça. Às vezes nem é tanta bagunça que a gente está fazendo, Senhor. A gente só está meio atrapalhado. Mas chega dessa atrapalhação. Nós queremos viver, Senhor. Nós queremos viver o teu reino, Senhor, aqui na terra. Que venha a nós o teu reino, essa é a nossa oração. E que seja feita a tua vontade, não a nossa, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Levanta-nos como instrumentos santos, Senhor. Levanta-nos, Senhor, como exemplo para essa terra devastada pela sujeira, devastada pela imoralidade sexual, devastado pelo desejo sujo e sombrio da carne, Senhor. Que os santos se levantem mais uma vez na terra, Senhor. Que os homens e mulheres que desejam as coisas santas e sagradas se levantem mais uma vez na terra e que eles gritem em alta voz que santidade é a nossa identidade, e que eles demonstrem isso através de uma vida santa e consagrada a Ti. Porque esses são os adoradores que Tu procura. Esses são os verdadeiros. Os que Te adoram em espírito e em verdade, não só de língua, mas de coração. Em espírito e verdade é quando Tu manda, Senhor. Em espírito e verdade, Senhor, é uma disposição santa pelas coisas santas. Abre os nossos olhos para essa verdade, Senhor. É o que eu Te peço. Em nome do Teu amado Filho, nosso Melemanchi, Yeshua. E o povo de Deus diz: amém. Você crê? Amém. Então diga: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Quero que você dobre o teu joelho e curva a tua cabeça. Nós vamos ter um momento de arrependimento diante do nosso Deus. Um momento que nós dobramos os nossos joelhos, pedimos perdão pelos nossos pecados e faltas.
A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Em nome de Yeshua. Amém.